Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Uma ótima quinta-feira a todos vocês. Bora lá para notícias importantíssimas aqui do Verdão. Eu quero trazer uma análise aqui para vocês nesse vídeo e também a despedida de um grande campeão. Passar para vocês qual é a situação do Rafael Veiga, que está deixando sim o Palmeiras, e também uma coisa que o Abel Ferreira falou para a diretoria, deixando claro a sua opinião sobre a saída do Rafael Veiga. Vamos ver o que a diretoria do Palmeiras vai fazer e nós vamos falar mais algumas outras coisas. Agradecer mais uma vez sua presença, deixe seu like e bora pro vídeo. Lembrando, galera, você já pagou seu IPVA 2026? Ainda não? Como você vai fazer isso? Muito fácil, vai no primeiro comentário na descrição. Agora mesmo baixa o app do Super Gringo, um aplicativo oficial do órgão regulamentador de trânsito. Lá você vai pagar o seu IPVA, você consegue manter ainda o desconto da cota única e pagar em 12 vezes no cartão. Esse é o diferencial para ficar mais tranquilo para você, não ficar pesado no bolso. Se você tem alguma multa, você pode pagar, pode colocar junto. O seu licenciamento você acerta por lá, tudo. Então você vai ter mais praticidade para não precisar nem sair de casa e resolver tudo nesse aplicativo, que é um aplicativo seguro e Super Gringo conta aí com ele e o aplicativo é grátis. Bom, galera, primeira coisa, o Rafael Veiga já está acertado com a América do México, isso já tinha passado para vocês, e também um acerto entre Palmeiras e América do México. Chegaram ali a um denominador comum, os valores ainda não foram revelados, mas os moldes, o América do México vai pagar alguma coisa ali pelo empréstimo e depois vai ficar fixado com as metas atreladas ao desempenho do Veiga. O jogador achou interessante a proposta e chegaram a um acordo. O Abel pediu apenas para a diretoria uma coisa: vocês vão tirar o Rafael Veiga, vocês vão negociar, beleza, eu quero outro jogador, tá? Eu quero um jogador para a posição. Agora a diretoria vai entregar? Pô, o Palmeiras negociou o Aníbal, o Martínez estão segurando aí, não sei pra quê. Esse cara tá no Palmeiras, ontem jogou o Marlon Freitas de 5, como eu tinha comentado que ele ia virar um camisa 5, jogou o Andréas. Você tem o Luiz Pacheco que tá na frente e o cara é a terceira opção. Então assim, a diretoria do Palmeiras, a gente já vai falar sobre isso, na questão de investir o dinheiro, é muito ruim, né? É muito ruim. E a gente tem esse camisa 5. Então, para a diretoria deixar o Abel sem as peças, isso daí é tranquilo, já fizeram várias vezes. Eles podem falar, não, vamos negociar, mas repor, vai saber se vão repor. Mas foi um pedido do Abel para a direção, faltam apenas questões burocráticas. Máximo respeito ao Rafael Veiga, quando eu falo questões burocráticas, questão de troca de documentos, mas o Veiga vai jogar no América do México e deixa o Verdão após... Ele chegou em 2017, depois ele foi para o Atlético Paranaense, depois ele acabou voltando. Um jogador com uma história incrível, um jogador que tem seu nome marcado na história do clube, um jogador que mais fez gols em finais, não vive um bom momento. Eu quero apenas puxar uma coisa já aqui dessa análise. O Veiga é mais um jogador, que é uma coisa que eu venho comentando, e eu vi o André Galvão falar sobre isso, esse coro tá aumentando, e muita gente tá falando isso. É mais um jogador que era decisivo, mais um jogador que é jovem. O Rafael Veiga tem 30 anos. 30 anos. Não joga, o jogador tem a sua responsabilidade sim, mas é mais um que o ciclo acaba e é culpa do jogador, né? A maioria são os jogadores. A maioria não, né? Todos os jogadores que saíram, alguns tinham que sair sim, todos... A culpa é do atleta, ele não joga mais, ele para de render, ele para de fazer gol. O Veiga nunca foi um jogador construtor, nunca foi um meia de criação. O Veiga sempre foi um meia atacante, um meia que chega para finalizar, para fazer gols. Por isso que ele tem tantos gols na carreira. Ele já teve uma bola parada muito boa, mas ele sempre se destacou pelo número de gols. E aí ele para de fazer gols, ele parou de marcar, ele para de ser eficiente, já faz um certo tempo. Tem, repito, a responsabilidade do jogador. Agora eu pergunto, sendo direto e reto, o técnico não tem responsabilidade de nada? Quantos jogadores já saíram com a gente com esse mesmo, acabou o ciclo, tal, já saiu o goleiro, saiu o lateral, o Luan, até hoje o Luan saiu. O Palmeiras trouxe quem de zagueiro até hoje? Trouxe o Fux. O Fux é mais jogador que o Luan, será? Não acho. Não acho, não que o Fux esteja mal, tá? Mas assim, se você for ver, o Murilo caiu de desempenho. O próximo é o Murilo, que não tá bem também, não vou falar que ele está jogando bom futebol, mas aí vai, acabou o ciclo, não dá mais. É somente os jogadores que o ciclo acaba? Pois é, isso chama
bastante a atenção. Claro que eu estou falando da forma de jogar do Palmeiras, estou falando do treinador, que ontem, Abel, você na coletiva veio e falou do Ayrton Senna, que você é ídolo, o Ayrton Senna e tal, correu 13 vezes, 11 vezes, e eu acompanhava, eu gostava de Fórmula 1 quando era pequeno, assistia com meu pai, lembro até o dia que ele bateu o carro lá, tudo, acho que foi em San Marino, né, a prova, tinha 7 anos, e você falou do Ayrton Senna que ele disputou tantos e ganhou apenas 3. Não compare futebol com Fórmula 1, Abel Ferreira. Futebol, existem diversos campeonatos. Você joga no mínimo ali 4 campeonatos por ano. Joga um Paulista, joga a Copa do Brasil, joga a Libertadores, joga Brasileirão. Assim, o Abel virou um poço de desculpas, galera. Você que gosta dele, não fique irritado. Raciocine comigo. O que chama a atenção são as desculpas. É toda hora, ele já tá falando que não dá pra ganhar sempre. O torcedor quer ganhar, mas se ele não é campeão, não significa que ele é um perdedor. São só desculpas. O time do Palmeiras ontem começou o jogo e tal, deu alguns chutões ontem de novo. Aí tem gente falando do Carlos Miguel, por exemplo. O Carlos Miguel, ele deu um chutão lá, tomou um gol de das pernas lá, que ele tem que melhorar essa questão do chute baixo. Eu acho que ele tem que melhorar isso sim. O jogador tem que ir evoluindo, trabalhar com o Rogério Godoy e tudo. Todos têm que melhorar. O Maurício tá entrando mais no jogo, tá começando a finalizar, tudo. Mas e o técnico, gente? E o treinador, quando que ele vai parar de dar desculpas e vai começar a oferecer soluções? Falar da Fórmula 1, que o Ayrton Senna perdeu e ele era bom por causa disso. Começo de temporada, Abel, você já tá falando um negócio desse, então assim, não dá pra entender, galera, com todo respeito. Aí você pega esse tipo de comentário, parece que já tá dando desculpa, olha, não tá dando aqui. E sobre os investimentos que o Palmeiras vem fazendo, é inacreditável, né? Eu tava fazendo umas contas. Aqui o Palmeiras ano passado que gastou 700 milhões, só ali com Emiliano Martinez, Michael, Sousa, Facundo Torres. Com esses caras o Palmeiras gastou ali próximo de 300 milhões de reais. E tem o Paulinho também, né, pessoal? O Paulinho foi a grana que o Palmeiras investiu, 118 milhões mais Patrick e Gabriel Menino, só que ele não jogou ainda. Esse negócio que ele já se pagou pelo gol do Mundial, balela isso daí, tá, gente? Isso aí é conversa furada, fiada, porque ele tem um grande contrato, ele vai ficar aqui 5 anos, que é o tempo de contrato dele, ele tem que jogar e oferecer bastante. Só que esse valor que o Palmeiras investiu, ele não tá jogando, ele tá machucado. Então, somando-se a esses jogadores, o Palmeiras dá ali 450 milhões de reais investidos em jogadores que não estão dando retorno. Paulinho machucado e esses outros que eu falei pra vocês. Ontem o Arthur entrou, falei no pós-jogo. O GFT ficou no banco. Foram 6 milhões de euros. O Sousa foram 13 milhões de euros. Tava até debatendo com o palmeirense que tava dizendo assim: ele não é ruim. Falando que o Sousa não é um jogador ruim. E falei, respeito sua opinião. Eu acho ele comum, mas ele concordou que o preço é exorbitante. Então você soma 13 milhões de euros, mais 6 do GFT, já deu 19. O Michael custou o que ali? Uns 5, 6 milhões de dólares. Bota aí mais 5 milhões de euros. O Facundo Torres custou quantos milhões de euros? 10 milhões de euros. O Martinez custou 6 milhões e poucos de euros. Soma tudo isso, quanto que dá, gente? E quem é o Michael no Palmeiras? Já foi embora. Quem é o Martinez? Não é ninguém, é a terceira opção hoje. O GFT... e que eles nem estão jogando essa bola toda. Então, atualmente, a gente está precisando de zagueiro, nós estamos precisando de lateral direito, incrível, temos 2, o Gilberto foi emprestado. Não dá para contar com o Kelvin e com o Jean, então o Kelvin me enganou, claramente me enganou, porque ele tá muito mal, mas não é que ele tá um pouquinho mal, ele tá mal há vários jogos, desde quando ele machucou lá contra o River Plate. Aí na esquerda tem o Piquerez, que não tá jogando mais ou menos, o Murilo tá abaixo. Aí no meio de campo de volante camisa 5, de ofício só tem o Luiz Pacheco e o outro que veio da Dinamarca que não joga. Aí do meio pra frente, o Felipe Andes machuca, o Veiga tá indo embora, o Bruno Rodrigues vai sair, o outro é o Luigi, o outro é o Riquelme. Olha o elenco do Palmeiras, galera. Então assim, incomoda demais ver a tranquilidade e a passividade do treinador, da diretoria. Ontem, Abel, você estava na coletiva, ao invés de você falar da Fórmula 1, você poderia falar: eu preciso de jogadores, eu preciso. Só que você não quer se indispor com a presidente, porque você faz isso, alivia pra ela alivia pra você, e quem perde é o Palmeiras, pessoal. E mais uma coisa aqui, galera, pra mostrar a total inoperância e acomodação e conformismo da diretoria do Palmeiras, de tudo que acontece lá. Sei que muita gente não vai gostar desse vídeo, mas coisas que estão acontecendo têm que ser faladas e têm que ser contestadas já. O Kendry Páez, jogador que foi contratado pelo Chelsea junto ao Del Valle, aquele jovem
de 17 anos, deve ter 18 anos agora, se ele foi pro Chelsea, né, acabou sendo emprestado pro River Plate. O River Plate conseguiu um empréstimo do Kendry Páez. O River Plate tem mais condições financeiras que o Palmeiras? Não, não tem, né? O Boca Juniors tem mais condições financeiras que o Palmeiras, levou o Leandro Paredes, que podia assinar um pré-contrato. Pré-contrato no Palmeiras, ninguém pode falar sobre isso, né? Nossa, dá até alergia, dá até desespero na diretoria. O Kendry Páez foi contratado para jogar no River Plate, por empréstimo. Chelsea, veio do Chelsea. O Chelsea foi lá, conversou com o River Plate, o River deve ter apresentado alguns argumentos, e o jogador foi emprestado. E cadê a diretoria do Palmeiras? Esse jogador serviria muito pra jogar aqui. Ele é muito bom de bola, aquele moleque. O máximo que poderia acontecer, ele dá errado. Chegar e não dar certo. E aí, qual é a explicação? Como que defende uma diretoria dessa? Me expliquem. Isso aqui é um grito de socorro, de ver as coisas que estão acontecendo. Estamos apenas na primeira rodada. O Flamengo perdeu ontem. O futebol brasileiro é extremamente equilibrado. Mas o que nós estamos falando é você olhar o elenco do Palmeiras, bater o olho, a forma como o Palmeiras vem se apresentando, o buraco que tá ficando no elenco, e tá tudo normal. Tudo normal. O Abel veio ontem já com o discurso, mas não dá pra ganhar sempre e tal e tal. Tá começando a temporada, Abel. Você falou, Abel Ferreira, você falou que o único motivo de você estar aqui é pra ser campeão, porque senão você ia pra casa. Você já não ganhou nada no ano passado. Em 24 ganhou um paulista. Acho que tá na hora de acabarem as desculpas e aparecerem soluções. Tanto soluções suas como da direção e do diretor. Porque é muita desculpaiada. E repito a mesma pergunta que eu fiz no começo do vídeo. São apenas os jogadores que são o problema? Deixa a pergunta aí pra vocês. Grande abraço, galera. Tamo junto. Até a próxima. É nóis.